Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e a todos os irmãos. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro deste ano 2023, realmente é uma bênção e um privilégio poder saudá-los e pedir ao Senhor todas as bênçãos que Ele tem para nós neste tempo final, sobre cada um de vocês, sobre mim também, e assim, dar graças a Deus pelo tempo em que estamos vivendo, o tempo onde Deus nos dará todas essas promessas que Ele prometeu para seus filhos neste tempo final. E estar conscientes de que é um programa divino que está se desenvolvendo e está se realizando no meio da sua igreja, nessa etapa de ouro, a era da pedra angular e a dispensação do reino. Estive subindo um vídeo agora de uma área, a área das oficinas, que faltava essa área ali, de preparar e colocar o cimento para ser utilizado também dessa área para todo esse trabalho que se realiza nessa parte lá das oficinas. E tiramos esses últimos dias da semana passada e o dia de hoje já está se vertendo esse concreto ali. Eu vim um momentinho aqui ao escritório para falar umas palavras aqui que eu desejo compartilhar com vocês nesta ocasião. E lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 em diante, diz: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, eu lhe darei autoridade. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. E ele escreve ali a espada, a palavra, cetro. E serão quebrantadas. E serão quebradas como vaso de alfarero. E as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei, ele escreve, ou seja, Espírito Santo, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nos diz também em Santiago, capítulo 5, verso 9, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está à porta. Que Deus nos permita ver essas escrituras que estaremos lendo e assim crescer no programa divino, no conhecimento do programa divino correspondente a este tempo final. Podem sentar os que estão escutando agora esta conferência ou essa conversa nos diferentes lugares. Mais adiante que estarão escutando, podem sentar, por favor. Na mensagem, como posso vencer? Nos diz na página 11. Eu tenho aqui o livro em espanhol e também em inglês.
E nos dois, ele fazia as notações assim que estaremos vendo um e outro onde formos lendo, e assim poder ter todo o quadro de tudo que o irmão William ali nos escreve e também tudo que está nos falando aqui o irmão Branham. Nessa mensagem, como posso vencer? Na página 10, esse é do parágrafo 44, diz, percebemos que essa era em que vivemos excede todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia é a mais importante de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a antessala à eternidade. Recorde o tempo quando ele estava vivendo, era o tempo da sétima era da igreja, e ele ali desenha as eras, e na parte em cima das eras escreve 7, que é a sétima, e depois deixa um espaço e desenha uma pedra angular, e aí escreve 8. E tenham sempre em mente que em nosso tempo se correm 7 etapas consecutivas também e uma oitava. Diz, também é a mais grandiosa e mais pecaminosa que há. Também é a maior e mais pecaminosa, porque há mais pecado nessa era do que houve nas eras passadas. Os poderes de Satanás são muitas vezes mais difíceis de combater do que nas eras anteriores. E assim ocorre em nosso tempo também. Nas eras primitivas, um cristão podia ser decapitado ao confessar pertencer à Igreja de Cristo. Ele podia ser morto e sair do seu sofrimento para ir se encontrar rapidamente com Deus. Mas agora, o inimigo veio no nome da Igreja e isso é algo tão enganoso. Essa é uma grande era de engano. Cristo disse que os dois Espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias que enganaria a própria eleita se fosse possível. Recorde que Cristo falou de um povo eleito para os últimos dias. Seriam tão parecidos que enganaria, se fosse possível, até os escolhidos. Mateus 24, 24. As pessoas podem viver uma vida santa e limpa, sem serem pecaminosos, adúlteros, bebedores, mentirosos e apostadores. Jogadores, eles podem viver sobre essas coisas e isso ainda não significa nada. Esta é a era de vida pessoal de Cristo, onde a química do seu corpo, o que estava nele, primeiro sob justificação, batismo em água, segundo sob o novo nascimento de Wesley, santificação que limpa, e terceiro sob o batismo do Espírito Santo, colocando esse vaso santificado em serviço. A palavra santificar é uma palavra grega e composta que significa limpo e separado para o serviço. Separado para o serviço, porque o Espírito Santo é quem coloca em serviço. Percebemos que quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos. Aí escreve o espírito imundo. Isso é exatamente o que a igreja, os batistas, metodistas e todos aqueles que creram em santificação fizeram. Jesus disse que o espírito imundo que sai regressa a este corpo da igreja e encontra a casa enfeitada,
varrida e vivendo vidas puras e santas. Mas se essa casa não foi ocupada, entra com 7 demônios piores que ele. E o último estado desse lugar é pior do que no princípio. E escreve 7 espíritos maus. Ele escreve aqui no inglês e aqui no espanhol, na parte onde diz regressa ao corpo da igreja, escreve Nicolaitas. Continua dizendo, teria sido melhor ter permanecido luteranos, etc. Do que depois de receber essa luz, falhar em segui-la. Assim também farão os pentecostais. Vocês sabem o que eu quero dizer? A casa está enfeitada, limpa. Vejam. Assim é. Ou assim foi em cada era da igreja, como ele nos mostra ali, que ocorreu depois de Lutero, ao invés de seguir em frente para a luz, ou seja, continuar seguindo a luz para Wesley. Então, veja como ele ali o representa nessa casa limpa e varrida e regressa ao regressar esse espírito mau, esse demônio vem com 7 e entra ali. E por isso ele diz, melhor teria sido que ficasse então onde estava, de onde tinha saído. Há um lugar aqui também, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5, diz, corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é sua mancha, geração perversa e depravada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Vejam. É um povo louco e ignorante. O povo que não segue a luz. Não segue a trajetória da coluna de fogo, de era em era, que esteve operando onde termina uma era e não fica nessa era, mas que passa para outra etapa, outra era. Vejam no livro dos selos, vamos nos deter um momentinho aqui, nesta mensagem de como posso vencer. No livro dos selos, na página 213, diz, agora eles não querem a palavra de Deus, porque ficaram com suas tradições. Então a palavra de Deus não foi efetiva. É o mesmo hoje com a Eva espiritual. Ela não a quer, quer o melhor guardar suas tradições e se afastar da palavra de Deus, separar da palavra de Deus. De novo, fica com as denominações, os credos, as crenças e as tradições dos seus anciãos. E escreve pastores, ao invés de tomar a palavra de Deus. E escreve encarnada. E quando é apresentada a promessa da palavra nos últimos dias, ela não aceita porque ela fica com suas tradições, assim como fez a noiva hebraica. Mesmo que a verdadeira palavra seja manifestada, provada e vindicada, ela não aceita. Por quê? Porque ali está o tipo. Não pode fazer.
correto. Não se pode se afastar, separar do tipo. E foi predito que assim faria. Então, o que podemos fazer? O único que podemos fazer é estar alegres por nos encontrar dentro. Isso é estar prontos. Isso é o que devemos fazer. Nós devemos fazer é estar alegres de que estamos dentro do lugar santíssimo, porque passamos, dobramos essa esquina e estamos no lugar santíssimo, a era da pedra angular, a dispensação do reino. Na etapa e era correspondente à dispensação do reino. Deus prometeu que nos últimos dias Ele manifestaria e vindicaria sua palavra a ela. E, mesmo com isso, ela não aceitaria. Tudo o que Deus prometeu por meio dos seus servos, os profetas, Deus prometeu por Jesus Cristo, por Joel, por Paulo, por Malaquias, por João o Revelador. Ele prometeu por todos esses profetas exatamente o que seria a última mensagem para ela. Agora, se desejam revisar essas citações, desde então, vocês já conhecem, mas são. E aí enumera João 14, Joel 2, 2 de Timóteo 3, Malaquias 4, Apocalipse 10. Passamos a 214, nos predizendo exatamente o que aconteceria agora mesmo. E para a igreja, o que é? A palavra encarnada, feita carne encarnada entre seu povo novamente. Eles simplesmente não creem. Escreve a palavra encarnada. Você sabe o que Jesus disse quando fez aqueles milagres e provou que era Deus? Disse, ó Cafarnaum, que eres levantado até o céu. Se as obras poderosas que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma, ela ainda estaria até este dia. Correto. Em Cafarnaum, somente curou uns quantos e revelou o segredo dos seus corações. E se foi? Isso foi tudo. O que acontece é que não sabem o que significam obras poderosas. Recordem que a parte mais importante da terceira etapa é abrir a palavra. É a revelação sendo trazida ao povo. Depois, os milagres e os sinais e milagres, isso já corresponde ao povo hebreu, para que eles vejam e creiam. Mas a igreja noiva, o que está esperando é essa fé de rapto. E é a que esteve recebendo hoje, neste tempo presente, no avivamento presente. Pensam que tem que ser algum programa gigantesco, onde todo mundo tem parte, onde o juiz faz sua conversa, a orquestra toca música, as bandeiras são içadas, são hasteadas, estão presentes as pessoas bem vestidas e todos os homens de muita educação. E estão aqueles com o pescoço virado e pensam que isso é algo grande. Deus diz que isso é neciedade, coisas nécias. Depois ele levanta um que não pode nem diferenciar entre as letras do alfabeto. E com esse instrumento faz uma obra que, na verdade, acende a verdadeira igreja. Então, os demais dizem que são fanáticos. Deus chama isso grande e o mundo chama nécio. O mundo chama aquilo grande e Deus o chama nécio. Tudo é ao contrário. A coisa que Deus prometeu, Ele fará e já fez. Aqui estamos. E escreve, já o fez. Agora, ainda fica como era a Eva hebraica. Ela não faria. Poderíamos levantar os mortos, ver o Espírito de Deus. Reticências. Jesus desceu e se vindicou que era o Filho de Deus. Primeiro começou a pregar. Pensaram, é um tipo estranho. Quem é? Depois, de repente, começaram a dizer... reticências. E o tinham dito antes quando veio seu precursor João. E perguntaram, és tu o Messias? Ele respondeu, não.
Mas ele está em vosso meio. Desenha uma estrela de Davi. Em alguma parte. Vê você? Por que foi assim? Ele sabia o que tinha que fazer quando se cumprisse sua mensagem. Ele sabia o que tinha que fazer. Foi igual a quando Noé continuamente notava Enoque. Quando Enoque subiu, então Noé disse: vale mais nos aproximarmos da arca, porque o tempo está à mão. Noé olhou Enoque. Ele escreve embaixo: Noé olhou para Enoque. E João estava sempre olhando cuidadosamente e esperando ver esse sinal que Deus lhe disse que esperasse. Ele, por fim, disse: ele está parado aqui entre vós em alguma parte. Eu não o conheço, mas o conhecerei. Então perguntaram a João: és tu o Messias? Nós somos enviados da hierarquia, os anciãos e oficiais nos mandaram. Se tu és o Messias, por que não vem conosco para que te conheçamos? Ao invés de ficar aqui com essas coisas, vem aqui para que te conheçam. Ele respondeu: eu não sou o Messias. Está falando de João. Sou apenas a voz do que clama no deserto. Isso passou tão por cima das suas cabeças. Não conheciam nada disso. No entanto, todos estavam esperando sua vinda. Mas não podia ser um homem como ele, pois isso seria algo terrível. ¿De qual escola vienes? De qual escola vens? De qual escola vens? Respondeu: de nenhuma. Você tem cartão de companheirismo, crachá de companheirismo? O que é isso? Ele era ungido de Deus. Uma coisa assim tenho. O machado está colocado à raiz das árvores. Isso foi tudo o que tinha. Falava em termos de um lenhador, não em termos de um clérigo. Falava de víboras, machados e árvores. Mas Jesus disse: jamais houve um profeta como João. Nunca tinha nascido um de mulher como ele, até esse dia. Correto. Ele foi mais que um profeta. Foi o mensageiro do pacto. Foi quem parou em pé na brecha entre as duas dispensações. Foi mais que profeta. Escreve as dispensações. Agora vejam na mensagem: ministros de um novo pacto. Nos diz ali nosso irmão William, pregado 19 de novembro de 2009 em Valência, Venezuela. Diz: e onde estava o maná escondido? No lugar santíssimo. Portanto, tem que estar no lugar santíssimo do templo espiritual, e nenhum dos 7 mensageiros esteve no lugar santíssimo. Por isso, o reverendo William Branham disse que vigiássemos a era que vem, a era da pedra angular, a era da adoção, a era de ouro. E diz que os que estarão nessa era perfeita, página 4 da mensagem, a estatura de um homem perfeito. Agora continua dizendo: ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido. Portanto, vai entrar onde está o maná escondido, no lugar santíssimo, dentro da arca, ou seja, terá a ver com a arca, para o qual tem que ser sumo sacerdote dessa ordem de Melquisedeque, dos membros desse sacerdócio, da ordem de Melquisedeque, dos quais os que foram lavados com o sangue de Cristo foram feitos reis e sacerdotes. Um desses reis e sacerdotes e juízes, um deles vai conseguir entrar no lugar santíssimo. Aí é onde a igreja reconhecerá sua posição, reconhecerá a posição que lhe corresponde no último dia. Entrará na era perfeita, na era do amor divino. Por isso vocês podem ver que na mensagem pregada pelo reverendo William Branham, a estatura de um homem perfeito, nos fala das diferentes eras, e quando coloca a parte de cima da igreja, coloca uma pedrinha angular e dentro diz amor. Na brecha que há Espírito Santo. E na 7ª era, amor fraternal. Aí na Bíblia e em outros lugares que ele escreve ali, afeto fraternal.
Ou seja, amor emanável. Mas o amor divino corresponde à era do amor divino. A era do amor divino, onde se obterá a grande vitória em quê? No amor divino. Disso foi que foi profetizado, disse o reverendo William Branham. Talvez isso ocorra no quartinho pequeno. Está ligado à visão da carpa, vem? É que não era para a sétima era, nem para a brecha, o cumprimento da visão da carpa. Vem, isso é algo muito importante que devemos entender, conscientes de que no princípio tínhamos em mente essa parte que em nosso tempo correm 7 etapas consecutivas, ou seja, o mesmo que ocorre ou que ocorreu na dispensação da graça, ocorre na dispensação do reino. É que não era para a sétima era, nem para a brecha o cumprimento da visão da carpa. É para a era do amor divino, a era da pedra angular. E vocês busquem nos livros de citações de vocês e vocês encontrarão sobre essas coisas que estive falando. Deixe ver se posso ver alguma página 54, parágrafo 464, diz: para que tenham algo de quando foi profetizado. Vou ler uma parte. Embaixo diz: uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido sobre a visão, ou seja, quem interpretou. Vem vocês? Vocês recordam a visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tomaste. Vem? Isso em si mesmo, isso em si mesmo. Agora, aqui está. Daqui em diante, eu não entendo. Isto em si mesmo é isso. Parênteses grandes ao redor disso, dele. Um parênteses grande ao redor dele, diz o irmão William. O qual dará e fará vir a passar a vitória tremenda no amor divino. Eu não sei o que isso quer dizer. Isto virá acontecer, talvez na carpa pequena, um destes dias, colocado ali atrás, ele tornará notório. Isso está nessa página que ele aí está citando, e aí que escreve: carpa pequena é igual a amor divino, e também ele escreve na carpa pequena a tremenda vitória do amor divino. E também tinha desenhado ali uma pirâmide e escreveu amor. E carpa pequena foi que escreveu 12 por 20, onde ele está falando, citando onde estaria ocorrendo essa grande vitória no amor divino. Vem? Vem que tudo está ligado à visão da carpa. Por isso é tão importante para o último dia que apareça no programa divino o cumprimento da visão da carpa que se torne realidade. Continua dizendo aqui no livro dos selos, onde paramos, diz: eles não conheceram, nem o entenderam. Era um personagem diferente. E nisso passaram por alto. Então, quando veio Jesus, seguramente não iam aceitá-lo. Este filho do carpinteiro, um que já tinha o nome sujo, por ter nascido ilegitimamente. Eles não iam sair para ver um como ele. Mas note no que Deus fez. Ele tomou o pobre pescador, escreve 1. Sem educação. O trabalhador, escreve 2. Ao agricultor, escreve 3. E a prostituta, escreve 4. E nem notou naquelas pessoas de importância. Por que foi assim? Por que o fez assim? Você pode imaginar tal situação? Porque essas pessoas reconheceram que ele era a palavra. Agora notemos
neles por uns momentos. Aqui está um pobre pescador sem educação, o qual nem pode assinar seu nome. A Bíblia disse que era ignorante e sem letras. Ele trouxe seus peixes e jogou ali no chão e foi para verificar do que se tratava todo esse alvoroço. Agora, muito dentro, ele sabe que a Bíblia diz que o Messias vinha. E todos os hebreus esperavam o Messias. Porque deveria haver um acontecimento escritural quando ele chegasse. Tinham surgido muitos Messias nesses dias, dizendo, eu sou. E ele escreve, muitos Messias vieram nos dias que veio o verdadeiro Messias. Recordem que Messias é ungido. E guiavam as pessoas por centenas e até pereciam. Isso era para distrair a atenção do verdadeiro quando chegasse. Nesse dia tivemos mantos de Elias, paletó de Elias e quantas coisas mais. Mas isso apenas é para distrair do verdadeiro quando chegar, correto. Houve todo tipo de pessoas que se colocaram isso e aquilo, e os que foram sepultados com o capuz ao contrário do avesso e demais coisas. Isso não é nada. Somente serve para criticar. É como uma nota falsa que serve para mostrar que em alguma parte há uma verdadeira. Somente falta encontrá-lo. Ele desenha uma estrela de Davi. Então, aqui vinha. E saíram esses tipos importantes para encontrá-lo. E estavam tão enrolados com o seu substituto que disseram, agora, se o Messias vem, seguramente chegará a Caifás. Chegará a nossa denominação. Chegará aos fariseus. Os saduceus responderam, vocês creem isso? Ele chegará aos saduceus. E ali estavam com a mesma contenda, a mesma briga que tem hoje. Mas quando veio, foi algo muito diferente, muito estranho. Ele chegou completamente contrário ao que eles pensaram, mas veio de acordo com a palavra. E isso é o mais importante, que se cumpra tudo e que seja pela palavra, ou seja, que seja por meio do cumprimento do que Deus já programou desde antes da fundação do mundo. E eles não conheciam a palavra. Deixe-me dizer isso bem claro para que entre bem. Quero que entendam. Isso é o que acontece convosco hoje. Não conheceis a palavra. Isso é o que acontece em todos os tempos. Por não conhecer o tempo da visitação, por não conhecer o cumprimento das promessas das Escrituras, passa despercebido a forma em que Deus a cumpre. Esperam algo totalmente diferente a como Deus tem sua palavra, em seu programa, nas Escrituras. Quando vem? Não, isso não pode ser, porque como já se fazem uma ideia, se colocam a pensar que é de certa maneira e exatamente assim não é. Jesus disse, podeis discernir os céus, mas o sinal dos tempos não podeis discernir. Disseram, temos a Moisés. Ele respondeu, se tivesses conhecido a Moisés, terias conhecido a mim. Ou seja, podemos dizer que alguns deste tempo podem dizer, não, eu não creio nisso que está acontecendo, porque nós temos o nosso irmão William. Pois, se tivesse conhecido o nosso irmão William, terias me conhecido. Vejam que todas as coisas se repetem no tempo onde Deus está cumprindo o seu programa de uma forma atualizada. Eles não conheceram Moisés. E por isso não o conheceram. Somente conheciam um credo, uma crença que tinham fabricado. Agora vejamos este ancião pescador. Ele colocou sua cesta no chão e arrumou sua barba grisalha e se aproximou e disse, vou ver quem é essa pessoa. Seu irmão disse, vem, vamos vê-lo.
Ele é o mesmo do qual te estávamos contando no outro dia. Ontem à noite, fiquei lá com ele. Se lembra de João, do qual te contei? E Simão respondeu, sim, aquele homem selvagem. Eu ouvi sobre ele desde uns 2 ou 3 meses atrás. Pois um dia ele estava em pé ali e disse algo muito estranho, muito diferente. Disse, aqui vem. E perguntaram, e como sabes? Ele mudou a vista para cá e ali estava em pé um homem como qualquer um. E João disse, eu vejo o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e ouço uma voz que diz, este é ele, este é meu filho amado, no qual me agrado morar. Então, ambos entraram à água. João o batizou e disse que ali o conheceu. Disse Simão, pois não sei, eu ouvi isso muitas vezes. De qualquer forma, o vinha seguindo. Em seu coração estava a semente predestinada. Mas vejam como, Simão que diz ali, mas isso a cada momento eu escuto, já que aquele também sentiu algo, o outro também fez tal coisa. E agora vem João e diz que este é quem viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e que ouviu essa voz dizer, este é meu filho amado, no qual me agrado morar. Isso eu escutei várias vezes por aí, vem. Como o inimigo sempre tenta se adiantar, para que quando venha o verdadeiro, então digam, esse é mais um, esse é outro louco mais fanático que vem se levantando dizendo que é o Messias. Mas veja como Pedro, que tinha aquilo em seu coração, e se em seu coração estava a semente predestinada, porque assim Jesus disse, correto, disse, bom, pois vou lá, à reunião para ver. Vejam, ele disse, espera, vou verificar isso e vou ver quem é este homem. Quando ele chegou, ou seja, Pedro, quando ele chegou, ali estava Jesus. Um homem como qualquer um. E ao se aproximar, Jesus disse em voz alta, teu nome é Simão, e teu pai se chama Jonas. Isso desinflou Simão. Ou seja, chegou ali, vamos ver se você é ou não. Quem estamos esperando? Isso desinflou Simão. Por quê? Essa pequena semente de vida eterna recebeu a faísca, sim, Senhor. Simão pode ter dito, espere um momento. Como é isso? Você nunca me viu, nem conheceu meu pai, porque faz anos que ele já morreu. Mas agora me diz essas coisas? Agora eu sei que a Bíblia diz. Não disse, os anciãos dizem, mas a Bíblia disse que o Messias será um profeta. Aí está. É ele, vê? O identificou pela palavra. Agora continua dizendo aqui, onde paramos, na mensagem Como Posso Vencer, continua dizendo, no outro dia, enquanto falava com alguém, me dizia, eles são tão cuidadosos que ainda nos grupos de santidade não chamam o Espírito Santo Holy Ghost, porque ao fazê-lo se identificam com os pentecostais, mas que chamam Holy Spirit, Espírito de Deus. Evitam chamar Espírito Santo, porque os pentecostais, pessoas comuns, chamam como se menciona na Bíblia. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Spirit, Holy Ghost, Espírito de Deus, Espírito Santo, é a mesma coisa. Ambos querem dizer em inglês Espírito Santo. Mas eles são tão cuidadosos que não querem ser identificados com aquelas pessoas que falam em línguas. O que aconteceu então? Quando o demônio saiu, sob santificação, a casa foi lavada. Depois regressou e encontrou que a casa não tinha sido cheia com o Espírito Santo. Ele escreve, saiu da casa. Na mensagem do espanhol, em espanhol. O inglês. Vamos ver aqui. Um pouquinho mais adiante.
Depois regressou e encontrou que a casa não tinha sido cheia com o Espírito Santo. Essa é a condição atual da igreja que se uniu com a Confederação de Igrejas e com o Concílio Mundial de Igrejas, se encontrando num estado que a une ao catolicismo romano e atualmente está numa condição 7 vezes pior do que era antes. Assim é como se recebe. E escreve ali nicolaísmo, balaísmo no espanhol. E também escreve 7 vezes pior. No inglês também ele diz 7 vezes pior. Agora vamos passar um momentinho ao livro das Eras, editado na página 99, onde nos diz 99 e a 100. 99 embaixo diz: Paulo viu que vinha, mas advertiu. Vamos ver aqui. Nessa escritura, vamos ler essa escritura que fica antes, quando o irmão Branham começa a falar, mas ele tinha lido uma escritura de Atos 20, 27 ao 30, diz: porque não é reunido de anunciaros todo o conselho de Deus. Portanto, Atos 20, 27. Pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos 20, 27 ao 30. Paulo ouviu que vinha, mas advertiu sobre esse sacerdócio enganoso que viria e se apoderaria com suas doutrinas falsas. Ele sabia que empregaria uma forma de adoração que excluiria as pessoas em algum aspecto em um ministério do Espírito Santo. Ou seja, excluiriam, tirariam o Espírito Santo. E ainda hoje em dia, entre aqueles que proclamam estar livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade entre os laicos. E quando muito, podemos ver uns quantos pregadores com uma pregação inspirada enquanto o rebanho está ali, sentado, procurando absorvê-lo. E isso está muito longe do que Paulo disse, que quando todos se juntassem, todos tinham a direção, a orientação do Espírito e todos participavam da adoração espiritual. A igreja nunca aprendeu isso das Escrituras ou da história. A cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e escreve através de um anjo mensageiro, traz um avivamento. E as pessoas obtêm sua liberdade, depois de um tempo, se escravizam na mesma coisa de onde saíram. Vejam isso tão importante ali, que o irmão Branham está nos dizendo. Quando Lutero saiu do catolicismo, as pessoas ficaram libertadas por um tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizou o que pensavam que ele queria e estabeleceram suas próprias crenças e ideias e repudiavam todo aquele que professasse diferente deles. Vejam, ficaram com, por exemplo, na etapa de Lutero, ficaram ali e em seguida se colocaram a interpretar e pensavam no que Lutero tinha dito e se organizavam. Estabeleceram ali seus próprios credos, suas próprias crenças e suas ideias. Mas então, rejeitavam tudo, todo aquele que professasse, por exemplo, essa próxima era que era de Wesley. E assim aconteceu com de Wesley, assim aconteceu com os pentecostais. E assim aconteceu sempre. Aconteceu também nesse tempo, nessa década de 70 e pouco, 74, onde houve uma luta muito, mas muito grande ali, onde os que ficaram em Laodiceia criticaram os que passaram
a essa etapa de pedra angular, onde nesse campo e nessa etapa do programa divino se cumpriu no campo espiritual esse rapto que ocorreu ali. E muitos criticaram, e muitos se colocaram contra e combateram e disseram que tudo isso que estava ocorrendo ali não podia ser dessa maneira, mas que tinha que ser o irmão Branham regressando para cumprir isso que estava acontecendo ali. Eles sabiam que algo tinha que ocorrer. Os que ficaram em Laodiceia, eles sabiam que havia uma promessa, que havia uma era eterna, a era do amor divino. Eles sabiam tudo isso. Eles conheciam tudo isso. Mas não aceitaram a forma provista por Deus para que Deus cumprisse isso que eles estavam esperando. A rejeitaram. E assim ocorre em cada etapa da igreja e na dispensação do reino também. Repudiavam todo aquele que professasse diferente deles. Voltaram diretamente ao catolicismo, com uma forma um pouco diferente. E ainda hoje em dia há muitos luteranos que estão prontos para voltar ao lugar de onde saíram. E na página 170 diz, em cima diz, em cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão, voltará ao que o Espírito está ensinando. Isso é, a palavra dessa era. Cada mensageiro, em cada era pregará essa palavra. Cada avivamento fresco e verdadeiro será porque os homens tornar a palavra para a sua era. Ou seja, é no avivamento fresco, onde a igreja noiva neste tempo final está recebendo a fé de rapto. Continua dizendo ali, em como posso vencer, onde nos detivemos, diz, agora note, na era da igreja de Laodiceia. E na era da igreja de Laodiceia, depois de ter recebido o Espírito Santo e com o conhecimento do Espírito nela, negou as obras de Deus e chamou obras do diabo. Então, o que foi isso? Ali Cristo foi tirado de sua própria igreja. Isso nunca aconteceu em nenhuma outra era, mas até Laodiceia, quando foi rejeitado pela sua igreja e estava tentando voltar outra vez. Recordem as 7 etapas e a oitava na era da pedra angular, a dispensação do reino. Ou seja, tudo é paralelo. Justificação nunca o fez entrar. Nunca deu entrada. Aqui no livro, em inglês, ele escreveu Laodiceia, colocou fora Cristo encarnado hoje. Expulsou Cristo encarnado hoje. E desenha aí a pedra angular e as eras e uma flecha para a 7ª era. E tudo isso, recordem que é assim na dispensação do reino também. E ali quando, em inglês, quando ele escreveu, no parágrafo 50, agora vamos ali, porque diz, justificação nunca o deixou entrar. E aí escreve, luteranos. Em inglês escreveu luteranos. Santificação somente limpou o lugar para ele, escreve wesleyanos. Agora vamos nos deter outra vez um momentinho aí e vamos buscar na mensagem a presença de Deus em seu povo, a maior bênção, pregado 7
de abril de 2007, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: e agora, depois da sétima era, que nos resta? O mais importante, o lugar santíssimo. E a pergunta é: quem levará ao lugar santíssimo a arca do pacto, a Cristo, o Verbo, o anjo do pacto? De era em era, foi construída essa parte do templo e foi levada a arca a essa parte. Tem que a era aparecer. A era já apareceu. Portanto, Cristo, a arca do pacto, tem que se mover da sétima era e depois da brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Tem que se mover no coração de um homem que a mova para a era da pedra angular. Na outra página diz: Cristo é nossa arca. Ele está citando da mensagem. Aqui não tenho a mão. Creio que é tratando de fazer um serviço a Deus fora de sua vontade. Porque ele diz, continuamos na página 83 e 84, e agora a parte da 85 aqui diz: Cristo é nossa arca. Por que o trigo não pode permanecer na presença da luz do Filho de Deus? Do Filho? E ver a hora em que estamos vivendo? Sim. Se Cristo é nossa arca, mas em sua forma original de fazê-lo, e continuar falando aqui. Agora vejam aqui, estamos na página 85. Há somente uma arca. Esse é Jesus Cristo. E Ele é a palavra. Notem, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Vem? Essa é a arca, a palavra de Deus. Alguém come o livrinho, que é a palavra, e então a leva ao lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que o mundo não vê isso? Porque o lugar santíssimo era um lugar que estava oculto dos olhos das pessoas. Somente o sumo sacerdote podia entrar aí uma vez ao ano. E para se mover do lugar no tempo de Moisés, somente Arão e seus filhos sacerdotes podiam percorrer tudo e cobri-lo para poder se mover a outros lugares. E agora, vejam onde estamos. Vejam o que é a Arca do Pacto. Vejam como foi movida de era em era a Arca do Pacto. E como para este tempo tem que ser colocada no lugar santíssimo do seu templo espiritual, da sua igreja, que é a era da pedra angular. Vejam como foi movida de era em era, em diferentes nações, onde se cumpriram essas eras. Agora recordem aí, em Apocalipse capítulo... Em Apocalipse, capítulo, vamos ver aqui. Vamos buscar nesta outra Bíblia, que essas folhas estão um pouquinho ali. Não se consegue ler muito bem ali. Vamos buscar nesta outra Bíblia, onde diz... No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vejam. O maná escondido é dado ao vencedor e é dado aos vencedores neste tempo final. Agora, vamos seguir aqui, onde nos detivemos no parágrafo 50 da página 11, de como posso vencer. Denominação nunca deu entrada. Santificação, luteranos, escreve ali. Santificação, wesleyanos. Somente limpou o lugar para ele. Mas quando veio o batismo do Espírito Santo, fez entrar o povo agora, eles o expulsaram quando ele começou a se manifestar como
o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eles o rejeitaram, porque tinham se denominacionalizado. E o Espírito do Senhor não concorda com suas denominações. Entende agora? Eles o rejeitaram dizendo, isso é do diabo. Não queremos saber nada dessa telepatia, dessa adivinhação. Eles não entendem, porque têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Deus somente abre os olhos como Ele quer. Ele endurece quem quer e a quem Ele agrada, e dá vida àqueles quem Ele deseja. Isso diz a Escritura. Aí as Escrituras que ele leu, Atos 28, 26 ao 27 e Romanos 9, 18. Vejam, por isso, em cada era e em cada dispensação, vemos a mesma norma, a mesma forma como que há alguns que vêm, entendem, compreendem, recebem esse cumprimento do que Deus está fazendo, e outros não podem ver. Como diz, têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Vem, porque é Deus o único que pode abrir os olhos como Ele quer, mas também Ele endurece a quem quer. Ou seja, que não há forma de tentar meter, colocar entre olho, ouvido e boca, não há forma de que alguém que Deus endureceu o coração, selou os ouvidos, os olhos e tudo, não há maneira, não há forma de fazer que entendam e que creiam, porque já é algo divino que não está nas suas mãos nem na minha, não há forma, porque é Deus quem está atuando nessa pessoa, como também está atuando nas que abrem os olhos para que consigam ver, abre os ouvidos para que possam ouvir, e abre o coração para que possam entender e compreender, e cai essa palavra, esse maná, e aí germina, produza tudo aquilo para o qual essa palavra trouxe a esse trigo, a esse escolhido. E o que vai produzir? Um corpo eterno e glorificado. O que vai produzir filhos e filhas de Deus, pequenos deuses, Messias, neste planeta Terra, neste tempo final, os quais Deus estaria usando nessa temporada de 30 a 40 dias, onde vamos estremecer este mundo. Vejam, esses são os filhos de Deus, aos quais, neste tempo, Deus está abrindo entendimento às Escrituras, para que estejam preparados, atentos e recebam essa fé de rapto, essa fé de transformação. Mas, ao que Deus endurece, não há maneira, não há forma, para que entenda, para que veja, porque colocou um véu, e não podem ver atrás do véu a grandiosa coisa que Deus está fazendo, a grandiosa obra que Deus está fazendo no meio do povo, fazendo as obras que Ele já prometeu, que Ele já disse que faria. E quando dizem que tem que ser algo totalmente diferente ao que Deus está cumprindo, então não podem ver. Não é a maneira em que eles estão esperando o cumprimento dessa promessa. Vai passar despercebido. Mas aqueles que Deus abriu o coração, os ouvidos, os olhos, esses são mais que bem-aventurados. Esses são a menina dos seus olhos. Para isso é que Ele vem, para esse remanente, para prepará-los e assim dar o que deu ali a Abraão e Sara, a promessa. E a promessa é para nós obtermos o corpo eterno e glorificado. Ao redor dessa promessa que Deus deu ali a Abraão e a Sara, eles creram e foram rejuvenescidos. E Deus cumpriu sua promessa desse filho prometido. E assim é com a igreja noiva deste tempo final. Ao redor de toda essa palavra, de todo este ensinamento, é que vão obter sua adoção, sua transformação. Continua dizendo, estou na página 11 embaixo, parágrafo 51. E passando à página 12, vendo a hora em que vivemos, podemos ver o que foi.
O Espírito Santo estava repreendendo a era que o expulsou. O Espírito Santo repreendendo a era que o expulsou, que o tirou. Ali foi a sétima era. Aqui é a sétima era também. O Espírito Santo repreendendo essa era. Mas notaram vocês que é ao que vencer. Ainda nessa era perversa e mundana, é ao que vencer. Vejam na página 411 do livro das eras editado, diz as línguas. Vamos ver aqui. As línguas não eram a evidência. Era uma manifestação, mas não a evidência. 411 embaixo, na metade do parágrafo. A falsidade dessa doutrina pode ser vista não somente pela falta de escrituras para respaldá-la, mas também em que todos aqueles que creram nela imediatamente se organizaram sobre tal doutrina, provando que não estavam na verdade, como queriam que todos crescem. Ó, irmão, parecia algo bom. Parecia a restauração de Pentecoste. Mas a mesma coisa provou que não era. Não podia ser porque se organizou. Isso é morte. E escreve: organização é igual morte. Não vida. Parecia tanto ao verdadeiro que milhares foram enganados. Agora, se não foi o genuíno, então o que foi? Foi a casca, a palha. Na forma verde e suave, parecia ser a coisa verdadeira. Mas assim como a pessoa pode andar pelo campo, ele escreve a casca, e ver o que... Página 412, e ver o que parece exatamente ao trigo, e no entanto unicamente é a casca, porque o grão de trigo não se formou ainda. Assim, isto era apenas a casca suave que parecia o grão verdadeiro, que ainda estava por vir. Aí ele desenha a pirâmide e as eras, mas somente a sétima era e a pedra angular. E aí faz uma flecha da parte, essa onde diz a casca, desenha até aí, uma linha até aí, até a sétima era. O grão original de trigo de Pentecoste estava por regressar nessa última era. E aí desenha uma flecha para a pedra angular. Foi enterrada em Niceia. Saiu uma folha em Sardes, em Filadélfia, brotou a inflorescência e estava por amadurecer em Laodiceia. Mas não podia estar de novo como o original, até que tivesse sido restaurada a palavra. O profeta ainda não tinha chegado em cena. Veja que tremendo. Como ele ali nos mostra já nessa etapa em que não podia ainda chegar ao original até que tivesse sido restaurada essa palavra. E o profeta ainda não tinha chegado em cena. Ou seja, para esse momento, que é o momento da colheita. Mas agora, segundo o tempo, estamos na era de Laodiceia e o profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 já deve estar sobre a terra. Uma vez mais deve estar aqui, o assim diz o Senhor, pronto para ser manifestado com vindicação infalível. Por isso a semente verdadeira já está amadurecendo e depois a colheita. E depois a colheita, e aí desenha uma flecha para um desenho da pedra angular e as eras, e escreve Apocalipse 14 ao 16, Marcos 4, do 25 ao 28, e Mateus 13, do 30 ao 43. Sim, é o tempo da colheita. As duas videiras que cresceram juntas e misturaram seus ramos agora estão a ponto de serem separadas. Os frutos de cada videira, os quais são tão diferentes, serão em celeiros diferentes. Os dois espíritos irão aos seus diferentes destinos. Hoje é o tempo de escutar a última chamada que vem somente para a noiva do trigo. Saia dela, povo meu, o trigo.
Recordem, a sétima era é o chamado para essa era. Saia dela, povo meu, ou seja, o trigo, porque para que não sejais partícipes dos seus pecados e que não recebais das suas pragas. Apocalipse 18:4, a grande tribulação do sexto selo, e Mateus 24. Continua dizendo aqui, onde paramos, página 12, de como posso vencer. Diz Deus, sempre teve vencedores em cada era. Continuamente em cada era e em todo o tempo os houve na terra. Deus sempre teve alguém sobre quem colocou suas mãos para que sejam testemunhas na terra. Ele nunca ficou sem uma testemunha, mesmo que algumas vezes somente um, mas sempre alguém vence. E na página 32 e 33 desta mesma mensagem, nos diz, que é o parágrafo 158, aqui nos diz, como vocês sabem, em uma ocasião a mãe de Tiago e João veio pedir este lugar para seus filhos. Vamos um pouquinho antes para... que foi a escritura que ele leu ali? Diz... ele vem lendo o que é a promessa do vencedor, página 31, tudo isso vem lendo da recompensa para o vencedor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Leia da Filadélfia. E vamos começar desde aí, página 32, parágrafo 155, diz: ao que vencer. Vamos ver aqui no inglês, para ir ao par, para ver o que vai escrevendo no lado e no outro diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome novo. E aí ele escreve YHWH. Observe o que foi prometido aos vencedores. Laodiceia é a última era da igreja e haverá alguns vencedores ali. Recorde que cada era da igreja herda tudo o que foi oferecido nas anteriores. Aqui estão depois de terem recebido todos esses poderes e nomes novos, tudo o que foi prometido, comer do maná escondido e demais promessas. Vigie essa última era da igreja, que está em Apocalipse 3, 21 ao 22. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma promessa para os vencedores. Esforça-te, lírio. Se isso está dentro de ti, deixe o barro e tudo demais de um lado e abre espaço para a superfície. Sim, Senhor, que se sente comigo em meu trono. E ele desenha uma pirâmide às eras e na pirâmide dentro coloca uma estrela de Davi. Como vocês sabem, em uma ocasião a mãe de Tiago e João veio pedir este lugar para seus filhos. Recordo esse texto, está em Mateus 20, 21. Ordene que em teu reino se sente estes meus dois filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vamos ali um momentinho. Aí essa escritura de Mateus. São Mateus, capítulo 20.
versículo 21, onde nos diz: e também diz, para ler ali, vejam. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e adorando, fez-lhe um pedido. Perguntou ele: que queres? Disse ela: ordena que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ele ali escreve Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6. E desenha uma estrela de Davi. E também escreve Zacarias 4, em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6, aí escreve 1:1. Vejam, ali, identifica que essa posição é para as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Continua dizendo: ordena que em teu reino se sentem esses meus 2 filhos, um à tua direita e outro à esquerda. Estou lendo aqui agora, página 32 a 33. Da mensagem Como Posso Vencer. Esse era o desejo de uma mãe a favor dos seus filhos. E ele escreve ali, no inglês escreve, no trono, um à direita e outro à esquerda. Esse era o desejo de uma mãe a favor dos seus filhos. Mas Jesus disse que esse lugar somente era concedido por predestinação. Essa posição não existia nesse tempo. Porque, observem, esse lugar seria outorgado somente aos que estivessem predestinados. O que ela pedia? Que se sentasse um à direita e o outro à esquerda. Mas ainda não tinham vencido. Jesus disse: não posso dar, mas a não ser aqueles que estão preparados pelo meu Pai. Depois que vier a prova, há uma semente predestinada esperando por isso, e será concedido àqueles que foi prometido. Isso será outorgado lá. Mas a prova ainda não tinha vindo, não veio. As pessoas que iam se sentar à direita e à esquerda, com ele em seu reino, não tinham vencido ainda, porque a prova não tinha vindo ainda. Viria no futuro. Se sofremos, também reinaremos com ele. 2 de Timóteo 2,12, porque ele é a palavra. Recordem que se sofremos com ele e sua palavra, também reinaremos com ele em sua palavra. Ele é nosso exemplo, venceu e depois subiu, depois de ter conquistado a morte e o inferno, a doença, o sepulcro e tudo o demais que conquistou. Subindo ao alto, levou cativa a catividade e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Isso foi com os santos do Antigo Testamento que tinham vencido. Eles esperaram a essa pessoa e morreram antes que ele chegasse em cena. Mas quando ele se apresentou, não foi obstáculo aos que estavam dormindo. Não podiam se perder de nenhuma maneira, vivos ou mortos. Qual era a diferença? Isso não os atrapalhou. Ou seja, vejam como é que essa promessa é para o vencedor. Para aquele que depois que vier a prova, seja vencida essa prova. É ao vencedor. É ao que vencer. Agora, tem um lugar aqui onde ele também diz: como posso vencer? Tomando a palavra. Algo assim.
diz nessa mesma mensagem. Bom, vimos assim um pouco, rapidamente, nessas escrituras, como Deus operou em cada era e em cada dispensação, e como neste tempo final está atuando na mesma forma que atuou em todas as demais eras e todas as demais dispensações. É Deus cumprindo o seu programa e Deus tornando realidade no meio dos escolhidos em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. É ao que vencer. E nós somos mais que vencedores. Nós somos os vencedores. E porque já testificamos que somos os vencedores deste tempo final, porque a vitória já está profetizada. Já podemos dizer, sem lugar a dúvida, somos os vencedores deste tempo final. Quem são os vencedores? Esse é o tema que vamos colocar aqui na conversa desse escrito que ele, no livro em inglês, escreveu, se referindo a essa página que estávamos lendo. Quem são os vencedores? E podemos dizer, e já podemos responder essa pergunta nesse momento. Somos nós. É você. Sou eu. Somos as pessoas que Deus nos abriu o entendimento, os olhos, os ouvidos, o coração, espiritualmente falando, e também fisicamente, porque podemos ver, podemos ouvir e podemos crer tudo o que Deus está fazendo, porque somos esses vencedores. Quem são? Quem são os vencedores? Nós. Você pode dizer, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Porque meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, meu coração creu. O que tu estás fazendo neste tempo final, nessa dispensação do reino, nessa era da pedra angular, no cumprimento do que tu prometeste, Senhor, da visão da carpa, do cumprimento do ensinamento sobre carpa, do cumprimento da preparação do meu corpo, do meu espírito e da minha alma, para obter minha transformação. Eu sou mais que vencedor, porque consegui ver. Tu me permitiste entender o programa que tu estás fazendo neste tempo. E sou um dos que vai ser adotado, transformado. E sou um dos que serei raptado. Você creia, porque você é o vencedor. E não há quem te tire de que você será transformado. Um vencedor. Um vencedor que creu. E se agarrou da arca da palavra e continuou a arca, que é a palavra. Continuou seguindo a palavra. Que Deus te abençoe, vencedor. Que Deus te guarde. Que Deus te mantenha ação e forte até a tua transformação. Vencedor do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Filho de Deus, primogênito de Deus. Siga em frente sem desmaiar, que vamos chegar à meta da nossa transformação. Quem são? Os vencedores. Foi para mim um grande privilégio e bênção poder enviar essas palavras dessas leituras bíblicas escriturais nessa manhã de hoje, segunda-feira, 16 de janeiro deste ano 2023. Que Deus os abençoe e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos e toda semana cheia das bênçãos de Deus.